Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos comentar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem sobre um tema muito importante, que é a prescrição. Essa questão foi cobrada no sexto exame de ordem pela FGV. Vamos ler? No dia 18/10/2005, quando se trata de prescrição, é sempre importante a gente grifar, circular, sublinhar, etc. As datas, tá, pessoal? Porque fica mais fácil depois para você visualizar se houve ou se não houve prescrição. Eratóstenes praticou um crime de corrupção ativa em transação comercial internacional, cuja pena é de 1 a 8 anos e multa. Outra coisa importante é marcar, grifar, circular a pena, tá? Veja, 1 a 8 anos e multa. A pena privativa de liberdade, no caso, é o que vai nos dizer, vai servir de parâmetro para o cálculo do prazo prescricional. Devidamente investigado, Eratóstenes foi denunciado e, em 20 de janeiro de 2006, a inicial acusatória foi recebida. Veja, outra data importante, 20 de janeiro de 2006, foi quando a inicial acusatória, a denúncia foi recebida. Isso é importante, por quê? Porque isso aqui vai influenciar na prescrição. O processo teve regular seguimento e, ao final, o magistrado sentenciou Eratóstenes, condenando-o à pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa. Outra coisa importante, ele foi condenado à pena de 1 ano de reclusão. Outra informação que a gente tem que sempre marcar, tá? Quando houver aplicação de pena, você deve sempre marcar na sua prova a pena aplicada, porque isso também tem influência no prazo prescricional. E o pagamento de 10 dias multa. A sentença foi publicada em 7 de abril de 2007. Outra informação importante, data da publicação da sentença. O Ministério Público não interpôs recurso, tendo tal sentença transitado em julgado para acusação. O que significa? Não cabe mais recurso para o Ministério Público. A defesa de Eratóstenes, por sua vez, que objetivava a sua absolvição, interpôs sucessivos recursos. Ou seja, apesar de ter havido trânsito em julgado para acusação, como a defesa interpôs sucessivos recursos, o que isso significa? Que não houve ainda o trânsito em julgado. Não houve o trânsito, o TJ, né? O trânsito em julgado. Por quê? Porque o processo ainda continuava tramitando em razão dos recursos interpostos pela defesa. Até o dia 15 de maio de 2011, outra data importante que a gente tem que marcar, o processo ainda não havia tido seu definitivo julgamento. Ou seja, não houve trânsito em julgado final. Podemos até tirar isso daqui porque a questão nos dá essa informação. Levando-se em conta as datas descritas e sabendo-se que, de acordo com o artigo 109, incisos 3 e 5, do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final verifica-se em 12 anos. Veja bem, verifica-se em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. E verifica-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2, com base na situação apresentada, é correto afirmar que, uma questão complicadinha, mas que vocês vão ver que fica fácil depois de resolver. A. Não houve prescrição da pretensão punitiva nem prescrição da pretensão executória, pois desde a publicação da sentença não transcorreu lapso de tempo superior a 12 anos. B. Ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois, após a data da publicação da sentença e a última data apresentada no enunciado, transcorreu lapso de tempo superior a 4 anos. C. Ocorreu prescrição da pretensão punitiva superveniente, que pressupõe o trânsito em julgado para acusação e leva em conta a pena concretamente imposta na sentença. D. Não houve prescrição da pretensão punitiva, pois, como ainda não ocorreu o trânsito em julgado final, deve-se levar em conta a teoria da pior hipótese, de modo que a prescrição, se houvesse, somente ocorreria 12 anos após a data do fato. Pessoal, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra C.
ocorreu prescrição da pretensão punitiva superveniente, que pressupõe o trânsito em julgado para acusação, e isso aqui ocorreu, a gente viu isso lá na questão, e leva em conta a pena concretamente imposta na sentença. Eu imagino que vocês devam estar, boa parte de vocês, um pouco perdidos aqui. Então vamos passar já para a análise da prescrição, para a gente poder entender melhor por que a alternativa correta é a letra C. Pessoal, vem aqui comigo. O que é a prescrição? Para entender prescrição, a gente tem que entender o que é o ius puniendi, né? O ius puniendi, ou a punibilidade, é o direito que o Estado tem, poder-dever que o Estado tem, de punir o infrator, aquele que cometeu um ilícito penal. E esse ius puniendi, ele pode se perder. O Estado pode perder o direito de punir. E isso ocorre quando há a chamada extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, a extinção desse direito, desse poder-dever que o Estado tem de punir o infrator, ela pode ocorrer de diversas formas, pela anistia, pelo indulto, etc. Tá? Decadência, permissão, não importa. Tem várias hipóteses. Eu quero tratar de uma das hipóteses que é a principal forma de extinção da punibilidade, que é a prescrição. A prescrição ela é a perda do poder-dever de punir, é a perda do ius puniendi do Estado pelo decurso do tempo. O Estado não consegue exercer o seu ius puniendi, o seu poder-dever de punir, num determinado prazo, e em razão disso ele perde essa possibilidade. Isso é basicamente a prescrição. Como se calcula o prazo prescricional? O prazo prescricional do delito ele é calculado tendo como base a pena a pena abstratamente imposta ao delito, a pena máxima. Então você vai pegar a pena máxima do delito e, considerando essa pena máxima, você vai calcular o prazo prescricional. Tá? Então, muito cuidado com isso. Você pega a pena máxima e calcula o prazo prescricional. Vem para cá. Essa é, pessoal, a regra, a prescrição ordinária. Você pega a pena máxima prevista para o delito, e, com base nela, você calcula o prazo prescricional. Então, por exemplo, se a pena máxima é de 6 anos, né, você vai ter aí um prazo prescricional de 12 anos. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 109, inciso 3 do Código Penal, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, ou seja, se fica entre 4 e 8, a prescrição ocorre em 12 anos. Tá? Então, se a pena máxima, ok? Se a pena máxima ela fica entre 4 e 8, vai prescrever em 12 anos. Porque é isso que determina o artigo 109, inciso 3. Então você tem que analisar o artigo 109 do Código Penal para saber qual é o prazo prescricional. Porque ele vai te dizer, de acordo com a pena máxima, qual é o prazo de prescrição para aquele delito. Okay? Essa é a prescrição ordinária. Tá? Essa é a prescrição ordinária. Entretanto, existem a prescrição da pretensão punitiva ordinária. Só que a prescrição da pretensão punitiva, ela pode ser também intercorrente, na modalidade superveniente ou retroativo. Como assim? Quando, depois da sentença penal, né, condenatória, ocorre o trânsito em julgado para a acusação, quando nesse momento ocorre o trânsito em julgado para a acusação, o que isso significa? Significa que, se ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, significa que aquela pena imposta nunca mais vai poder ser aumentada. Vem para cá. Então, se a pena do delito é de, 4 a 10 anos de reclusão, e o camarada recebeu 4 anos na sentença condenatória, a acusação não recorre. A gente já sabe de antemão que, como a acusação não recorreu, transitou em julgado para ela, aquela pena de 4 anos é a pena máxima que ele vai poder receber. Não vai poder ser aumentada, mesmo que ele recorra. Por quê? Porque em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode agravar a situação do acusado. Ele não pode agravar a situação do réu. Isso inclui não aumentar a pena que foi imposta. Por quê? É a aplicação do princípio da non reformatio impeius, né? É o princípio de que não pode haver reforma para pior. Tá? Então, muito cuidado com isso. Em razão do princípio da non reformatio impeius, em razão desse princípio, a pena do réu, a pena do acusado, não vai mais poder ser majorada. E como ela não vai mais poder ser majorada, porque houve o trânsito em julgado para acusação, a gente não precisa mais utilizar como parâmetro a pena máxima. Lembra?
que eu falei, que se a pena máxima ficasse entre 4 e 8 anos, o prazo de prescrição seria de 12 e por aí vai? Então, a gente tinha que usar a pena máxima como paradigma para calcular o prazo de prescrição, porque a gente não sabia ainda o que ele poderia receber de pena. Então a gente usa a pena máxima. Agora, a gente não vai usar mais a pena máxima. Por quê? Porque a gente tem um outro parâmetro, que é a pena efetivamente aplicada, e que não vai mais poder subir. Então, se ele teve a pena aplicada X, essa pena X que foi aplicada vai passar a ser considerado paradigma para a gente calcular o prazo da prescrição chamada de intercorrente. Agora, quando que ela vai ser superveniente e quando que ela vai ser retroativa? Ela vai ser retroativa quando, uma vez aplicada a pena, você reconhecer que em algum momento antes da sentença ela ocorreu. Poxa, mas por que se ela ocorreu, por que chegou a ter sentença? Porque a gente só conseguiu saber que ela ocorreu agora. Porque só agora a gente passou a utilizar o paradigma da pena aplicada. Até então a gente não tinha esse paradigma. Tá? Então cuidado. Isso é a prescrição retroativa. Você, depois da sentença, utilizando a pena aplicada, verifica que ocorreu a prescrição em momento anterior à sentença. E a prescrição da pretensão punitiva superveniente utiliza o mesmo paradigma, a pena aplicada. Só que nesse caso, você reconhece que ocorreu a prescrição não antes da sentença, mas depois da sentença, tá? Cuidado com isso. Prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorreu antes da sentença condenatória. E a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorre depois da sentença condenatória e ambas utilizam como parâmetro a pena efetivamente aplicada. Perfeito? Vamos lá então. Cuidado com isso, tá? Agora a gente pode resolver a questão com mais facilidade. Vamos voltar lá? No caso citado da questão, veja, a pena era de 1 a 8 anos. E como a pena era de 1 a 8 anos, a gente usava isso aqui, ó, 8 anos. Por quê? É a pena máxima. Com base nisso, pena máxima, a gente calculava a prescrição em quê? Em 12 anos, porque é o que está previsto lá no Código Penal. Se a pena máxima é de 8 anos, o prazo era de 12. Como a gente pode ver, não transcorreu 12 anos em momento algum. Tá? Não transcorreu 12 anos em momento algum. Então não houve prescrição da pretensão punitiva ordinária. Agora, já houve sentença condenatória. E essa sentença condenatória transitou em julgado para acusação. Então a gente pode passar a analisar se eventualmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou retroativa. Qual é o paradigma agora? O paradigma agora é a pena aplicada. Qual foi a pena aplicada? Foi de 1 ano. 1 ano de reclusão. Considerando essa pena aplicada, qual é o prazo de prescrição? É esse aqui. É o prazo de 4 anos. É o prazo de 4 anos. Então a gente tem que analisar o quê? Agora a gente vai analisar, vou apagar aqui para facilitar, se em algum momento transcorreu mais de 4 anos. Tá? Se em algum momento, entre um marco interruptivo da prescrição e outro, transcorreu mais de 4 anos. Vamos analisar? Entre a data do fato, né, e o recebimento da denúncia, transcorreu mais de 4 anos? Vou tirar aqui. Não transcorreu. Então aqui não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Entre esse marco aqui, que é recebimento da denúncia, e a sentença, transcorreu mais de 4 anos? Também não. Não transcorreu mais de 4 anos. Então também não ocorreu a prescrição aqui. Entre essa data aqui, que é 7 de abril de 2007, e a data de hoje, né, até o dia, no caso da questão, 15 de maio de 2011, transcorreu mais de 4 anos? Aí sim, transcorreu mais de 4 anos. Entre a data da sentença e a data da questão, que é 15 de maio de 2011. Se transcorreu mais de 4 anos nesse período aqui, e depois da sentença condenatória, e a gente está utilizando a pena aplicada, a gente pode dizer que aconteceu o quê? Prescrição da pretensão punitiva superveniente. A gente acabou de falar sobre isso. Prescrição superveniente. Por que superveniente? Porque ela usa a pena efetivamente aplicada, né, que é a de 1 ano, usa a pena efetivamente aplicada, e ela ocorreu depois da sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação. Por isso a gente vai dizer que houve prescrição da pretensão punitiva superveniente, é a alternativa correta, a letra C. Veja, prescrição da pretensão punitiva superveniente, letra C. Ok? Pressupõe o trânsito em julgado para a acusação e leva em conta a pena concretamente imposta na sentença. Pessoal, esse é um tema muito complexo, muita gente se embanana com isso, é difícil mesmo.
E por isso que eu quis trazer para vocês, que vocês possam se debruçar sobre ele, vejam o vídeo quantas vezes for necessário, porque realmente isso é um tema muito importante para o exame da OAB, principalmente para quem vai fazer a segunda fase. Para a primeira já é muito importante, para a segunda é indispensável, tá? Então não deixem de estudar, estudem com afinco, com cuidado, com cautela e com atenção, ok? Espero que o vídeo seja útil, possa ajudar vocês nessa caminhada rumo à tão sonhada vermelhinha. Agradeço a todos pela atenção, desejo uma excelente maratona de estudos e até a próxima.